Alô, alô, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Sou Gilcimar de Assis, mais uma vez aqui no horário de almoço. Uma serva do Senhor hoje me mandou uma mensagem como testemunho e pediu um aprendizado, né? Quem sou eu para dar um estudo bíblico, porque eu só vivo aprendendo. E hoje eu aconselho vocês a ler, né? Ela perguntou sobre Abacuque. Então vamos ver sobre Abacuque. Aqui, ó. Amém? Na Bíblia do pregador pentecostal, né? Só um minutinho, caiu meu folhetinho do Círculo de Oração da Igreja Jesus Te Ama, do Morro Santo Antônio, Círculo de Oração, Comunidade Evangélica Jesus Te Ama, chamado Chama de Fogo. Ó, Chama de Fogo. Então vamos lá. O aprendizado de Abacuque, o profeta que se preocupou com o futuro da obra de Deus, né? Muitos de hoje em dia não se preocupa mais com o futuro da obra de Deus. A Bíblia fala que, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano é 2:15, que o obreiro aprovado, né? Ele tem que ser aprovado primeiro por Deus, porque hoje em dia nós fazemos tudo ao contrário, né? Só entramos naquilo que não convém a gente, né? O profeta Abacuque exerceu seu ministério por volta do sexto século antes de Cristo. Seu nome significa abraço ou abraçado, né? O profeta Abacuque já inicia sua mensagem atacando o poder judiciário de Judá e é condenado de forma veemente. O enfraquecimento da justiça em Judá, lá em Abacuque 1, 2 até o 4, vamos ver aqui, ó. Olha só para você ver aqui, ó. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam o justo, e assim a justiça é torcida, né? Nós temos altos fariseus, né, que não quer que você pregou a palavra, não quer ver a unção que Deus tem para você, não quer ver o teu ministério crescer, mas para que se preocupar? Quer ver? Então Deus revela a Abacuque que irá punir a transgressão de Judá por meio dos caldeus, lá em Abacuque 1, 6 até o 11. O profeta não aceita tal revelação e questiona ao Deus Santo porque ele resolveu usar uma nação mais ímpia do que Judá para punir o povo. Olha só para você ver em Abacuque 1, do 12 ao 17 também. Apesar de não conseguir entender os desígnios do Todo-Poderoso, lá em Jó 11, 7, né? Lá em Abacuque se recolhe em um lugar seguro e fica guardando a resposta do Senhor. Muitas das vezes queremos fazer tudo do nosso jeito, mas esquecendo que tem que ser do jeito de Deus. Antigamente nós procurávamos uma namorada, queria namorar, a gente ia para o joelho e falava com Deus. Um trabalho, nós ia para o joelho e falava com Deus. A visita em outro ministério, a gente ajoelhava e falava com Deus.
E Deus sempre operando, nunca parou de operar. Olha só para você ver aqui, ó. Começar aqui. Abacuque se recolhe em um lugar seguro e fica aguardando a resposta do Senhor. Bem-aventurado é aquele que guarda, né? Que aguarda, tem paciência. Salmos 40. Também lá em Isaías 64:4, né? Abacuque 2:1. A resposta de Deus não tarda. O Senhor dá uma grande revelação ao profeta. O justo viverá pela sua fé, Abacuque. Abacuque 2:4, ou seja, por mais que a situação pareça caótica e sem solução, o justo saberá usar a sua fé para superar os desafios e conflitos e viver acima da mediocridade. Em Abacuque 3:17 até o 19, né? O mesmo Deus que estaria punindo Judá, causa dos pecados dela, que também puniria os caldeus, e a justiça divina triunfaria ao final de tudo sobre toda a terra, né? Abacuque 2:14 ao 20. Apesar de ter deixado um pequeno livro de apenas 3 capítulos, a mensagem de Abacuque trouxe mais impacto ao povo de Deus do que a mensagem de outros grandes profetas. Existem pelo menos 4 passagens de Abacuque muito conhecidas entre o povo de Deus. A primeira é Abacuque 2:3, que diz: porque a visão ainda está se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. A segunda é Abacuque 2:4. Mas o justo viverá pela sua fé. Em Romanos 1:17, apóstolo Paulo menciona, olha só para você ver, dizendo: porque a justiça de Deus revela no Evangelho de fé, como está escrita, o justo viverá por fé. E em Abacuque, lá em Hebreus 10:38, o escritor sagrado também diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Olha só para você ver. A terceira é Abacuque 3, versículo 2. O Senhor tem ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Olha só para você ver. No decurso dos anos, faze a conhecida, olha, na tua ira, né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha para você ver que coisa forte. A quarta é, Abacuque 3:17 ao 18. Ainda que a fogueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione os campos, não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Portanto, podemos dizer o seguinte a respeito de Abacuque. Em poucas palavras, ele disse muita coisa. Muitas das vezes nós deixamos de fazer aquilo que o próprio Deus nos determina. Não foi o caso de Ezequiel, que o próprio anjo mediu para ele, lá em Ezequiel 47, né? 500 metros, de 500 em 500 metros, ao qual 500 ele molhava o tornozelo, mais 500 ele molhava o joelho, mais 500 a cintura, mais 500 ele chegou no ombro. Ele não podia acabar de atravessar, porque eu creio que ele não sabia nadar. Mas e você? Está disposto a aprender a mergulhar nesta palavra de Deus? A oração de Abacuque pelo avivamento da obra de Deus, ao longo dos anos, em Abacuque 3:2, e sem dúvida um dos textos mais lembrados sobre avivamento pela igreja do Senhor. Cada avivamento experimentado pela igreja do Senhor ao longo da história cristã é Deus ouvindo e respondendo à oração de Abacuque. Este profeta não se preocupou com o avivamento da obra de Deus apenas dos seus dias.
Ele pensou no avivamento da obra de Deus no decurso dos anos. E esse é o diferencial da oração de Abacuque por avivamento. Jesus Cristo em Abacuque. Olha só, podemos fazer uma leitura de Cristo no livro do profeta Abacuque, tanto sobre a perspectiva escatológica daquele que certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3, Hebreus 10:37, como também a perspectiva soteriológica daquele que a nossa salvação, lá em Abacuque, né? 3:18, lá em Lucas 2:30, Atos 4:12, né? Hebreus 10:37, como também na perspectiva soteriológica daquele que a nossa salvação, né? Olha só para você ver. Exulto no Deus da minha salvação. Ao ver o menino Jesus no templo e tomá-lo em seus braços, o velho Simeão, que também esperava no Deus da sua salvação, exclamou dizendo: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lá em Lucas 2, versículo 30. O Espírito Santo em Abacuque, mesmo não havendo a citação direta do Espírito Santo, o livro do profeta Abacuque, o Espírito Santo o moveu para profetizar e escrever mensagens que têm impactado muitas gerações ao longo da história. Abacuque 2, do 3 ao 4, do 3, do 2 ao 17. Dá para você ver que coisa. Lá em Romanos 1:17, em Hebreus também 10:37 ao 38, o Espírito Santo é também do avivamento, em Abacuque 3:2. Ele tem avivado a obra do Senhor através da história. Muitas das vezes você pode prestar atenção no louvor, quando você fecha os olhos, e você não ouve com esses ouvidos aqui, esses ouvidos carnais, mas se você usa este ouvido que ele pega aqui dentro do alto da sua cabeça, no seu cérebro, no coração, você sente aquele arrepio, aquele louvor que vai falar junto, no fundo. Então, nesse meio tempo, é como se contasse a sua história, que está para ser escrita por Deus ali, para ser realizada da forma com que Ele quer. Ele se preocupa com a sua vida, mas não olha ao deles. Eu, por exemplo, Gilcimar de Assis, sou prova viva disso, eu vejo isso direto, eu passo por isso, mas e se eu me abater? E se eu me enfraquecer? E se eu esquecer? Não posso. Como que poderia esquecer esse Deus que me tirou lá daquele mundo lá fora, né? Gostava muito de beber, gostava de cheirar cocaína, fazer tudo que era ilícito. Pensa aí, é mais um pouco do que você está pensando ainda. Aí com pouco eles veem que você fala assim, não, ele agora é só a morte, agora ele não muda. Mas quem é eles para falar que você não pode mudar, né? Quem te muda é Deus. Primeiro ele toca, né, no seu coração, e você tem uma determinação. E essa determinação você coloca na sua cabeça hoje, fala assim: a partir de hoje eu não darei mais ouvidos ao ímpio, eu não olharei o que o ímpio está fazendo, e também não comentarei da minha boca aquilo que somente Deus tem que falar. Aí você procura buscar aqui dentro da Escritura Sagrada, e Deus vai trabalhar na sua vida. Você casa, você cria sua família no Evangelho, você vê o seu crescimento espiritual, material, conjugal também. E as pessoas parecem que têm raiva disso hoje, elas não podem ver. Ah, mas a vida dele está muito boa, não pode ser assim. Ei, deixa eu te contar. É como um estudo, um dia nós passamos por ele.
Muitos querem aprender mais rápido, mas muito tem um currículo que aprendeu da forma mais devagar. É como a trajetória do Mar Vermelho. Eles podiam ir pelo caminho mais perto, mas Deus os conduziu pelo caminho mais longe, para que tivesse um processo, para que tivesse um cumprir aí. Porque o nosso Deus, ele não quebra aliança, é nós que quebramos a aliança com Deus. Mas neste momento aqui, eu falo com cada um de vocês. A sua vida passada não interessa nem a você, não interessa a Deus. O que interessa é que hoje o presente e o futuro é Deus que está escrevendo na sua vida. A minha esposa, ela sempre fala que quando você pega uma carta em branco, pega uma folha de papel em branco e assina lá, Jucimar de Assis, coloca lá, interessada a Deus. Fala assim, Deus, não tem nada escrito aí, mas escreve a minha história. Então a minha história hoje, quem escreve é Deus. Sou como José, fui sonhador, fui vendido pelos irmãos, fui injustiçado, mas ele nunca blasfemou contra Deus. Ele permaneceu de pé. É como o povo do Mar Vermelho ali, o Êxodo, quando o próprio Deus, ele manda que Moisés toque nas águas e ela se abre, o povo atravessa. Deus permitiu, foi o povo passar pelas águas. Mas Deus não permitiu o faraó que estava vindo atrás atravessar. Então o caminho que Deus tem para você hoje é seu. Ele abriu para você. De José não foi diferente, porque Deus colocou ele como governador. Então ali, quando os irmãos apareceram com fome, ele com a sabedoria de Deus, ele não foi vingativo, ele abraçou com eles e provou para eles que nós dependemos mais de Deus do que dos próprios parentes, do que daquelas pessoas que querem nos ensinar. Você está me entendendo? As pessoas hoje, elas vão tentar te ensinar a servir a Deus e não serve a Deus de verdade. Para servir a Deus de verdade é aguentar a pedrada e permanecer de pé. Para servir a Deus de verdade hoje é simplesmente entregar tudo na mão de Deus. Ei, eles vão tentar te derrubar, mas sabe de uma coisa muito interessante? Eles vão te ver crescer materialmente, espiritualmente, no amor, família. E aí, enquanto eles falam de você, hoje você cresce. Abacuque, simplesmente o profeta que se preocupou com o futuro da obra de Deus. A obra de Deus hoje está escandalizada, porque as pessoas estão tentando, pessoas que não são dignos nem de ministrar a palavra de Deus. Você sabe por conta de quê? Porque distorce a palavra de Deus. Acha que abrindo um ministério, ei, é como eu já falei, dá mais trabalho para abrir um boteco hoje do que uma igreja. Antigamente nós saímos 30 quilômetros a pé para ir dentro da igreja pentecostal Deus e Amor. Hoje saímos da porta da nossa casa, tem 30 igrejas e você pode escolher qual que você quer seguir. Mas olha só para você ver que facilidade hoje. Por isso que Deus não tem se agradado e as pessoas vão na casa das outras ainda para falar o que você tem que fazer, esquecendo que na sua vida teve um mar vermelho que foi aberto, na sua vida teve uma casa espiritual que desmoronou e que Deus lapidou para estar totalmente ali intacto agora, em pé, firme, forte, igual o próprio Jesus Cristo falou da parábola daquele homem que colocou a sua casa sobre a areia. Então forme a sua casa sobre a rocha para que ela nunca caia, para que você não olhe o que a pessoa lá do seu lado quer que você faça, mas que você faça o que é de Deus, o que vem de Deus. O que você quer hoje é as maiores bênçãos celestiais.
Mas as bênçãos celestiais para cair dentro da sua vida, hoje você tem que pagar o preço. Você tem que caminhar no deserto os 40 anos que aquele povo caminhou. Mesmo assim é caro, mas Deus não deixou de amá-los e de assegurá-los